Glória a Deus. Ao Senhor Jesus a honra e a glória. Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Que alegria, uma vez mais, nós estarmos juntos na quarta. Deixa eu aproveitar você de pé, por favor. Livro de Deuteronômio, o capítulo é o 34. O versículo é o 5. Farei algumas leituras de outros versículos, mas eu vou te colocando ao par aí no decorrer da leitura. Abra, por favor, Deuteronômio 34, versículo de número 5. Enquanto você procura, eu louvo a Deus pela vida do pastor Leandro, na pessoa dele. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Darlan e todos os nossos pastores, presidentes desta casa, que muito tem nos honrado aqui nesse altar e fora desse altar, tem nos apresentado, tem sido o canal de Deus para as nossas vidas. Louvo a Deus pela vida da pastora Luana, minha amiga do coração. Deus abençoe a sua vida por uma vez mais nos ceder a tribuna aqui na quarta central. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Talvez seja a resposta da sua vida. O Senhor quer falar com você. Louva a Deus pela vida de cada irmão que está aqui e de cada visitante. Seja muito bem-vindo à quarta central e volte mais vezes. Queridos, você encontrou? 34:5 diz assim: assim morreu. Por favor, diga bem alto: morreu. Morreu. Ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Aí o versículo de número 8. E os filhos de Israel prantearam. Por favor, diga prantearam. Prantearam. Agora o versículo de número, o capítulo 1 e o versículo de número 2 do livro de Josué. Deve estar bem abaixo aí, já iniciando. O versículo de número 2 diz assim: meu servo Moisés é morto. Diga, por favor, morto. Levanta-te, pois, agora. Amém. Se assente, por favor. Pode levar, pastor. Meus irmãos, estou vindo aí de uma gripe e algumas tosses. Então, se eu tiver que parar no meio da mensagem para me recompor, eu vou lhe pedir de ajuda. A cada parada minha para me recompor, você vai dar um glória. Amém? Amém? E assim você me ajuda a pregar, certo? Queridos, a palavra que Deus deu ao nosso coração nessa noite é uma palavra que pode impactar a sua vida e talvez não seja a que você queria ouvir para hoje. Interessante que o texto que lemos é o exato momento, o primeiro texto em que lemos, é o exato momento em que Moisés vai morrer. Moisés é aquele líder que tirou o povo do Egito, lembra dele? Pois é, aquele que foi moldado no deserto, que foi preparado no palácio, esculpido no deserto, pegou o povo ali pela ordem de Deus, debaixo de muita autoridade, passou com o povo o Mar Vermelho, entrou no deserto, pediu a Deus que não deixasse eles irem sem a presença de Deus, brigou com Deus, sabe, para que Deus não matasse o povo, para que Deus continuasse o legado. Moisés era aquele que estava lá o tempo todo intercedendo e clamando pelo povo, e mesmo com a presença de Moisés, nós vemos ao decorrer da história do povo de Israel, que o povo pecava, que o povo distanciava, que o povo fez bezerro de ouro, que o povo murmurou, que o povo queria voltar para o Egito e falou: eu quero voltar para lá, então deixa a gente voltar. Nós percebemos que mesmo com a presença desse líder que marcou toda uma história, e nós trazemos a história dele até os dias de hoje como referencial a ser seguido, o povo ora estava firme, ora fracassava. Aí vai chegar ao final do livro do Deuteronômio com um acontecimento inédito. O líder que trouxe o povo é convidado por Deus a subir ao monte e diz, o próprio Deus diz: olha a terra. E Moisés olha. E Deus disse: foi essa que prometi aos filhos de Israel. E quando Deus diz isso para Moisés, Deus vai dialogar com Moisés e depois Deus vai dizer a ele: você vai ver, mas não vai entrar. Imagino que, quem sabe, de longe o inimigo estivesse à espreita daquela conversa e falando: peraí, a oportunidade chegou. Se com o líder o povo veio vindo, ora querendo voltar, ora desviando, ora firme, ora a terra precisou abrir para engolir um monte deles, sem o líder, eu tenho certeza que o povo, na entrada da promessa,
vai dispersar-se. Vai acabar toda a promessa e o povo vai morrer aqui nas regiões de Moabe mesmo. E ninguém vai atingir o ápice do cumprimento da palavra, que era uma terra prometida. Então, Deus toma Moisés para si. E o texto diz, e morreu Moisés. Porém, o versículo que nós lemos continua dizendo, segundo a palavra do Senhor. Então, o que acontece? Não morreu Moisés aqui, porque Deus perdeu um controle de uma história. Não morreu Moisés aqui, porque Deus não sabia o que iria fazer com o seu povo. Morreu Moisés aqui, porque Deus já tinha uma história preparada para Moisés até ali. Sabe o que eu quero que você leve com você para casa? Os seus fracassos não pegaram Deus de surpresa. Os dias que você olhou para você mesmo e falou, Deus, eu só vim até aqui e eu não quero mais saber de nada. Esses dias não pegaram Deus de surpresa. Ele sabia que ia acontecer. Os dias que você olhou para a promessa, olhou para você, olhou para a adversidade e disse, Deus, eu vou morrer por aqui mesmo. Esses dias não pegaram Deus de surpresa. O diabo olhando a cena de Moisés agora sucumbindo e sendo levado por Deus, por certo comemorou e disse, todas as minhas tentativas ao longo do deserto, agora vão se concretizar. Por quê? Porque sem um líder o povo vai acabar. Só porque a cada Moisés que Deus tira, um Josué ele já deixou pronto. Para cada Elias Deus tem um Eliseu. Para cada Isaac, Deus tem um cordeiro. Para cada Moisés, Deus tem um Josué. Para cada porta fechada, Deus tem outra escancarada. Para cada fracasso, Deus tem um recomeço. Para cada medo, Deus tem autoridade sobre a sua vida. Para cada tristeza, Deus tem uma manhã de alegria. Para cada noite em claro, Deus tem uma manhã com um sorriso nos olhos e no rosto. Deus te trouxe você aqui, sabe? Para dizer para você, o que você está vivendo hoje não me pegou de surpresa. Eu sabia que você viveria. Interessante é que no dia que ele colocou a Kelly no ventre da minha mãe estéril, porque minha mãe era estéril e não podia ter filhos. No dia que ele decidiu colocar a Kelly lá dentro, ele já sabia que a Kelly por dias seria vergonha do evangelho. Já sabia que aquele por dias faria a mãe ficar 24 horas, quem sabe de joelhos, pedindo, Deus, muda a história da minha filha. Ele já sabia que aquele iria olhar para o espelho e falar, que vergonha de ter nascido, Deus, por que é que o Senhor não colocou outro no meu lugar? Ele sabia, mas para cada fracasso meu, ele já tinha uma nova história para ser escrita, só estava esperando eu, Kelly, levantar e posicionar. Olhe para o texto. Moisés morreu. E o povo pranteou. Sim, o povo chorou, o povo entrou em desespero. Eu li com você. As adversidades não são para nós fingirmos que está tudo bem. Crente, vai ter dia que você vai chorar. Não somos super-homens nem super-mulheres para dizer que as adversidades não machucam, né, missionária? Que as dores não nos fazem chorar. Não é sobre esse evangelho que eu venho pregar, porque até sei que você e eu somos seres humanos. E vai ter dias que nós vamos chorar e prantear. Mas o interessante é que o povo chorou, o povo pranteou, viveu o seu luto. Aqui diz, teve um determinado tempo de luto. Olha para você ver que interessante. O próprio Deus respeitou o luto do povo. Olhe para o texto. E os filhos de Israel, versículo de número 8, prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto no luto de Moisés se cumpriram. O dia que o pranto se cumpriu, o capítulo, o livro de Josué começa dizendo, e Deus falou a Josué. Sabe o que o Senhor me ensina com isso? O dia que você estiver pronto, eu falo. O problema é que às vezes a dor é tão grande que Deus fala, você está pronto? E você fala, não estou.
Senhor, não estou, Senhor. Mas o dia que o Senhor falar para você, vai, é porque você já está pronto. Olhe para o texto. E aí o versículo 2 começa, meu servo. Quem está falando? Deus. O próprio Deus está falando com Josué. Meu servo Moisés é morto. Quando eu recebo uma notícia ruim, ou quando você recebe uma notícia ruim, aquilo que você espera, o mínimo que você espera, é que a pessoa que lhe deu a notícia, lhe dê pelo menos um abraço. É ou não é verdade? Às vezes a pessoa trouxe a notícia para você, mas não tem palavras para te falar nada, aí ela te dá uma notícia ruim, te abraça e fala, estou contigo. É o mínimo que nós esperamos. Só que o próprio Deus vem para Josué, meu servo Moisés é morto. Eu trago a notícia para você. Aí vem, 2 pontos. Põe no telão, cadê o rapaz telão? Põe lá. Josué 1:2. Meu servo, ou Moisés, meu servo, é morto. A notícia de Deus para Josué. Agora, se eu fosse o Josué, talvez ia... Senhor, e agora, Senhor? Quanta luta, quanta adversidade. Aí vem lá o versículo. Nessa tradução diz, prepara-te agora. Em algumas traduções, como a minha aqui, diz assim, levanta-te agora. Deus estava dizendo, eu deixei você chorar, mas agora eu quero que você põe-se de pé. Deus te trouxe para essa quarta central para dizer para você, seja aqui, seja nas redes sociais, Deus está dizendo para alguém nessa noite, eu deixei você chorar, agora levanta-te, porque eu tenho pressa para contigo. Levanta-te, Josué! Põe-te de pé, Josué, esteja preparado. Sabe o que eu acho interessante? Deus só falou assim com Josué, não falou assim com os outros. Por que, missionária? Porque Deus sabia que Josué estava pronto para ouvir esta palavra. Às vezes você olha para você e fala, Deus, porque a vida, a gente fala assim, porque a vida pega tão pesado comigo. Deus te trouxe aqui para dizer, porque eu, não a vida, eu sei que você aguenta. Eu sei que você aguenta, crente. Deus sabe até onde vai o nosso limite. Deus sabe que a gente aguenta. Deus só sacode aquele que Ele fala assim, vai aguentar. Vou sacudir para quê? Para cair aquilo que já não é mais para ficar. As folhas secas vão cair, os galhos quebrados vão cair. Mas o que? Já foi cantado. A estrutura vai ficar, a raiz vai ficar, o tronco vai ficar. Oh, aleluia! O povo está fadado ao fracasso. Deus diz, não. Eu tenho um Josué pronto para continuar a história. Deus está dizendo para você, você olhou para uma porta que foi fechada e está dizendo, Senhor, fecharam para mim. Deus está dizendo, eu tenho outra aberta no lugar da que eu permiti fechar. Quem sabe você olha para alguém e fala, Senhor, fulano foi embora, me abandonou. Deus está dizendo, eu já tenho outra pessoa para colocar no lugar do fulano, porque eu permiti que ele fosse. Deus não é pego de surpresa. Quero que você vá para casa hoje com essa frase falando na sua mente. Deus não é pego de surpresa, Ele é onisciente. Ele sabe tudo que você viveu até aqui e tudo que você viverá até o último dia da sua vida. Mas vem para o texto comigo. Meu servo Moisés é morto, levanta-te, pois agora. Há uma ordem. Que horas? Por favor, me ajuda a pregar. Diga agora. Agora diga para você mesmo, levanta-te. Viu que o tom baixou? Eu pedi para você dizer agora, a igreja disse agora. Quando eu disse para você dizer para você, levanta-te, o tom abaixou. Por quê? Porque às vezes as nossas adversidades nos bloqueiam de fazer movimentos que vão implicar em nós esforço. E Deus está dizendo, esforça-te, levanta-te, sai da zona de conforto. Deus agora tinha Josué para honrar. Deus queria honrar Josué e cumprir a promessa. Olha que interessante, sempre que Deus tem uma promessa para cumprir, Ele escolhe pessoas ao longo do caminho para honrar.
À medida que ele vai cumprindo promessas, ele vai honrando pessoas, pastor. À medida que ele vai cumprindo promessas, ele vai honrando pessoas. Então ele iria cumprir uma promessa. Qual a promessa dele? Vou fazer o meu povo herdar esta terra. Esta era a promessa. Mas Deus queria no meio do caminho honrar o Josué. Por quê? Porque o Josué ficou do lado de Moisés todas as vezes que Moisés precisou. Por que Deus queria honrar Josué? Deus podia simplesmente cumprir a promessa? Podia, mas Deus é um Deus de princípio. Se você plantou, Ele vai fazer você colher. Pode passar o tempo que for, se foi plantado, você vai colher. Josué estava do lado da tenda 24 horas, Moisés resolvendo, Josué estava lá. Moisés falando, Josué estava lá. Moisés mandando espias, Josué estava lá. Moisés perguntando, e agora? Josué estava dizendo, vamos vencer o povo lá, o gigante, sim. A Bíblia diz que Moisés estava lá no monte, segurando as mãos e os companheiros segurando e Josué guerreando. Então Josué estava lá. Aí Deus olha para o Josué e fala assim, Josué, eu vou cumprir uma promessa que liberei sobre o meu povo, mas eu vou honrar você pelas sementes que você plantou durante todo o ministério de Moisés. Sabe o que Deus está dizendo para você? Talvez você está dizendo a vida inteira, Senhor, eu estou só à sombra do fulano. Eu estou servindo ele já tem muitos anos, Senhor. Eu estou servindo ela, Senhor. Eu sou só a sombra. Deus está dizendo, quando eu for cumprir a promessa, você está anotado na minha lista dos que precisam ser honrados. Talvez nós, no momento de agradecimento de um evento, não citamos todos os nomes das pessoas que trabalhou. É impossível. Em um congresso, como que o pastor vai conseguir citar o nome dos irmãos por nome que estão na cozinha ou os que estão na portaria? Agradece no geral. Porém o céu sabe nome, sabe sobrenome, sabe endereço. E o céu não erra quando manda uma entrega. Sabe aquela entrega que às vezes chega trocada para você lá do Mercado Livre, alguma coisa, e você dá uma olhada e fala assim, não, não é para mim. O céu não erra não. Se bateu lá, você pode até achar que não é para você, quando se tratar do mundo espiritual. Mas você pode até achar, Senhor, e Deus está dizendo, semente do que você plantou, Josué. Mas olhe para o texto, quando Deus vai honrar alguém, Deus exige algumas coisas desse alguém. E talvez seja isso que esteja faltando, que você ainda não foi honrado. E eu vou abrir a sua mente agora, através da palavra. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. Quando Deus vai honrar alguém, Ele exige desse alguém alguns quesitos. E o primeiro quesito que Ele exige desse alguém é posicionamento. Ninguém que quer viver algo de Deus vai viver se não se posicionar para assim viver. Deus me usa para pregar a tua palavra. Amém, eu vou te usar, mas o que você está fazendo? Deus me usa no ministério do louvor. Amém, Deus vai te usar, mas o que você está fazendo? Existem pessoas plantando sementes de, eu vou falar na nossa linguagem, plantando feijão para colher arroz. E Deus quando quer nos usar, Ele tem poder para nos usar. Só que Ele só usa à medida que você se posiciona para ser usado. Olhe para o que Ele falou para Josué. Levanta-te. Tu farás o meu povo herdar esta terra. Aí ele continua, no versículo de número 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Se posiciona. O que é que você quer? Eu vou perguntar para você e não precisa me responder. O que é que você quer de Deus? Tem uma frase que eu falo e gosto de falar. Deus não ouve aquilo que você fala. Deus ouve aquilo que você faz. O que você tem feito para mostrar para Deus que quer ser honrado por Ele em determinada área? Irmãos, a oração ela é a base de tudo. Mas a oração sem ação não surge resultado. Se Josué senta e fica só orando, Deus ia levantar outro no lugar do Josué. Mas ele diz assim, levanta-te. Você vai agir, Josué. Você vai fazer, Josué. E assim como fui com Moisés, serei contigo.
Mas Deus exige de nós posicionamento. Que é o ministério da palavra, vai ler Bíblia, crente. Tem pessoas que falam com a gente, eu quero muito pregar, é o meu sonho, mas não sabe nem onde fica Salmos na Bíblia, pastor. Se você fala, abre no Gênesis, procura Apocalipse. Parece engraçado, mas é verdade. Quando nós nos posicionamos e falamos, Deus, eu quero. Deus, eu quero. Deus, eu quero. Deus, eu quero. Como é que você quer? Deus, eu quero. Eu estou lendo aqui, Senhor. Deus, eu estou esboçando aqui. Não tem uma agenda, não tem um convite, mas está fazendo. Está lá esboçando, está preparando. Senhor, eu quero ser usado para pregar, Senhor. Preparei aqui o primeiro tópico, o segundo tópico. Às vezes ninguém me viu, Deus, mas o céu está dizendo, está se posicionando, né? Eu vou fazer alguém te ver. Aleluia! Primeiro, posicionamento. Segundo, obediência à palavra. Olhe para o texto. Primeiro Deus diz para ele, esforça-te, levanta-te, trata-se de posicionamento. Esforça-te, tão somente esforça-te, tem bom ânimo. Mas aí no versículo de número 8 ele diz assim, e não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Versículo de número 8, pode deixar aí, 1:8. Então o que que Deus exige de nós? Obediência à palavra. Mas como obedecer a algo que nós não conhecemos? Se nós não conhecemos a palavra, não somos capazes de obedecer. É por isso que eu volto ao primeiro ponto, se posicione lendo-a. A obediência, ela é a chave para a honra. Só que a obediência exige sacrifício e renúncia. Porque às vezes eu Kelly, quero ir para cá. Deus quer que Kelly vá para cá. Aí ir para cá é abrir mão de cá. Às vezes nós achamos que escolher é um ato muito bom, né? Porque escolher eu vou poder pegar o que eu quero. Teoricamente é bom, missionário, quando alguém fala assim, escolhe. Você fala, nossa, eu vou poder pegar o que eu quero. Mas sabe o que é difícil da escolha? É que você vai ter que abrir mão de todos os outros. Então a escolha não se trata de pegar o que você quer. A escolha se trata de abrir mão de todas as outras opções. E quando você escolhe Deus, você está abrindo mão de todas as outras opções que você quer, que o mundo te oferece, que o diabo põe na mesa, que a família deseja para você. Você só diz, Deus, eu escolho Deus. É bonito cantar, né? Eu escolho Deus. É muito bonito. Mas escolher Deus é dizer para Ele, cumpra-se em mim a tua vontade. Eu quero viver, Senhor, o que o Senhor tem para mim. É bonito falar isso. Mas quando a gente fala isso, nós estamos dispostos a viver exatamente a vontade de Deus. Deus estava dizendo para Josué, Josué, eu vou te honrar. Olha que bonito, Deus fala para ele, eu vou te honrar, eu vou ser contigo, se esforce, assim como serei com Moisés, serei contigo. Mas ele diz assim, só não aparta o livro desta lei. O que ele estava dizendo? O dia que você não fizer, de acordo com o que está escrito aqui, a minha promessa para com a sua vida é anulada. Desobediência anula a promessa. E o inimigo sabe disso. Às vezes a gente prega, a gente canta, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todas as promessas que Ele mesmo fez. Espera aí. Tem muita gente que morreu. E aí? Ele cumpre da parte dele, mas as nossas atitudes podem ou não abrir mão da promessa que Ele liberou sobre nós. O Senhor nos trouxe aqui, a começar da Kelly, dizendo, obediência. Posicionamento seguido de obediência à minha palavra. Qual outro ponto que Deus exige? Carregue a presença. Ele diz para Josué, eu vou honrar você, eu vou usar você, você vai ficar lendo aí, você vai meditar aí, você vai fazer tudo conforme está escrito aí. Aí Deus diz, agora eu vou honrar você. Ótimo. E quando Deus fala assim com a gente sai até meio, Deus vai me honrar. Só que aí, pastora, todas as vezes que Deus quer nos honrar, Ele coloca um Jordão na nossa frente.
Deus estava dizendo para Josué, eu vou te honrar. Deus sabia que estava com Josué, Josué sabia que Deus estava com ele, mas o povo ainda duvidava. E o texto seguinte vai mostrar que Deus, quando vai honrar o Josué, a primeira coisa que ele fala é, levanta e passa esse Jordão. Senhor, o Senhor não podia me honrar mandando uma bola de fogo na minha cabeça e falando alguma coisa, ou qualquer outro meio. Aí o Senhor diz assim, atravessa o Jordão, Josué. Por que, missionária, que Deus fazia isso? Eu vou ler para vocês isso aqui que eu anotei. Porque as adversidades revelam a fé que existe em você. Deus sempre coloca uma adversidade na minha frente para revelar para Deus, não para mim, o tamanho da fé que eu já carrego. Quem aqui já passou uma luta e lá no final dela você olhou e falou assim, como que eu sobrevivi a isso? Deus estava dizendo, eu só coloquei para mostrar para você que você é mais forte do que você está pensando. Para revelar o tamanho da fé que você carrega, que às vezes você se sente um lixo da escória e diz assim, eu sou pequeno demais, Deus, eu não sei, Deus, eu não posso, Deus. Aí Deus está dizendo, você já sobreviveu coisas demais. Eu vou lhe dar agora um minuto para você pensar as suas guerras, que só você e Deus sabe. É que às vezes nós esquecemos o tamanho das batalhas que já vencemos, e quando uma luta bate na nossa frente, a gente fala, Deus, agora eu morro. Aí Deus está dizendo, você já venceu coisas maiores. Deus colocou o Jordão na frente de Josué, e talvez Josué disse, Deus, o Jordão! Aí Deus estava dizendo, e o Mar Vermelho? O mar é maior que o Jordão, Josué. Vocês já venceram coisas maiores, Josué. Só que existe um diferencial aqui. No mar tinha o Moisés. No Jordão, Josué estava só. É porque Deus quer dar a nós experiências únicas. É bonito contar a história e a experiência dos meus avós. Ah, como eles viveram experiências tremendas. E até hoje eu sento com a minha vozinha e fico escutando ela contar de milagre, de cura, de colocar a mão sobre alguém e aquela pessoa ficar com a pele limpa, ou de cadeirantes andarem, e de coisas que ela pediu para Deus e Deus mandou. É lindo! Lindo ver o mar que a minha avó atravessou. Mas eu preciso aprender a atravessar meus próprios Jordões. Eu preciso aprender a atravessar o meu próprio Jordão diário para contar as minhas próprias experiências. Geração sem experiência não tem estabilidade para sobreviver. Olha isso aqui no texto. A geração que estava com Josué não era a geração do mar. A geração do mar já havia ficado no deserto. A geração do mar já havia morrido. Deus havia liberado uma palavra que não entraria. Apenas Josué e Caleb daquela geração poderiam entrar. Nem o Moisés entrou. A geração que havia experimentado o Mar Vermelho não estava com Josué diante do Jordão. Deus estava dizendo para Josué, Josué, ou essa geração, antes de entrar na promessa, aprenda a atravessar Jordão, ou não vai ter a experiência que a geração passada viveu. Jordão não é para matar você, é para te dar autoridade e legalidade para falar de milagre. Jordão não é para destruir sua fé, é para te dar autoridade para orar com o enfermo. Jordão não é para envergonhar você, é para te dar autoridade para falar em todas as áreas da sua vida. Ei, escuta isso aqui, o Senhor tem para você muito mais do que a geração anterior já viveu, mas para isso vai ter que encarar seu próprio Jordão. Ah, se eu fosse o Josué, talvez falava, Senhor, por que é que o Senhor não levou o Moisés do lado de lá do Jordão? Era só o Jordão, Senhor. Se ele tivesse aqui comigo, seria mais fácil, Senhor. Por que o Senhor não deixou ele só atravessar o Jordão? Deus estava dizendo, Josué, a experiência de Moisés com a geração passada já foi cumprida. Agora é você, com essa geração, que não viveu esse milagre ainda. Sabe qual a minha responsabilidade? Viver os milagres, para que a Ana Clara e o Asaf experimente as experiências que os meus avós viveram. Queria eu
ter a minha mãe do meu lado em muitas horas. Queria eu poder contar com a experiência dela em muita coisa. Queria eu poder falar para ela: ora por mim, mãe, que eu vou pregar hoje na quarta central. Só que o Senhor já tomou ela para si. E agora, Ele diz: Kelly, vá viver suas próprias experiências. Olhe para o texto. As adversidades revelam a fé que existe em você. E o uso dessa fé revela a autoridade de Deus na sua vida. Por que é que Deus colocou um Jordão na frente de Josué? Porque o povo precisava ver que Josué também carregava a autoridade que Moisés tinha. O Jordão não é para envergonhar você. É para o povo ver que você também tem a intimidade que seus pais tinham. Para o povo ver que você também tem a autoridade que Ele deu à geração passada. Mas vem para o texto, que eu já estou preparando para fechar. Porém, está anotado, eu vou ler para você. Porém, o uso da fé não anula você de ter que molhar os seus pés no Jordão. Olhe para o texto. A Bíblia diz que então Deus fala para Josué: Josué, agora é a hora de entrar no Jordão. Aí Deus fala para Josué assim: Josué, chama os sacerdotes, chama os que estão preparados, mandem purificar, peguem a arca, carregue a presença. Lembra que eu te falei que você precisa ter ela? Pegue a arca, coloca nos ombros deles e caminhe em direção ao Jordão. Gente, você não deu glória. Olhe para essa cena, imagine ela comigo. Eu leio Bíblia assim. O Jordão está na cheia. Não era uma aguinha de um riacho, não. Era água passando por cima da borda do Jordão, lama, galhos sendo arrastados. Era assim que era o Jordão na época da cheia. Aí Deus diz para Josué: Josué, agora você fala para os sacerdotes irem caminhar em direção ao Jordão. O sacerdote está caminhando, carregando a presença e indo. Josué está junto com eles. O povo está vindo atrás. Tinha gente tremendo, gente acreditando, gente andando para trás do outro. Eu tenho certeza que um deu um passo para trás e falou: vou ficar mais atrás. Porque se começar a morrer um, eu não vou morrer. A glória, é isso aí, pastor. Aí o que acontece? Está indo, mas não poderia ser mais fácil? Deus não podia ter feito assim, ó, pastora Luana. Estenda sua mão lá de longe sobre o Jordão que ele vai abrir. E Josué podia ter feito assim: abre Jordão. E Jordão. Mas Deus disse assim: caminhe até o Jordão e coloque os pés nele. Porque existem mares que o Senhor vai abrir com uma palavra sua. Existem outras circunstâncias que você vai ter que entrar nela. Existem umas que a gente ora e repreende e diz: Deus, repreenda, e Deus repreende. Existem outras que você vai ter que pisar na água dela. E o Jordão estava lá e o sacerdote estava indo, e aí o texto diz assim: e quando os que levavam a arca, 3:15, capítulo 3, versículo 15, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, está aqui? Os seus pés entraram nas águas. Sabe o que é isso aqui? Tem a adversidade que você vai ter que pisar dentro dela. O problema é que tem muitas adversidades que a gente fica olhando ela de longe, pedindo Deus para abrir, e Deus não abre. Aí você fica: Deus não está me respondendo, e Deus está dizendo: essa daí é para você pisar nela. Porque quando você pisar nela, ela não vai ser tão grande quanto você está achando que é. O Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. Passa mais um. As águas que desciam pararam. Quando o pé triscou na água, a água que vinha. Eu imagino, me deixa imaginar sem ferir a escritura, que Deus só pôs a mão assim, ó. Para aqui, não vai descer mais não. O Jordão vai se abrir e eles vão passar no Jordão.
O Senhor está dizendo, se está com medo dessa adversidade, vai com medo mesmo. Mas entra nela, porque quando você entrar nela, vai perceber que ela só veio para honrar a sua vida. Coloque-se de pé, por favor. Oh, aleluia! Aleluia! Vem para o texto comigo. O versículo de número 14 do capítulo 4 diz assim: naquele dia o Senhor, que dia? O dia que eles entraram no Jordão. Naquele dia o Senhor fez o quê? Fez o quê? Me ajuda a ler esse versículo. Naquele dia o Senhor. Pode ler alto, lê o versículo todo. Naquele dia o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel, e eles respeitaram como havia respeitado Moisés por todos os dias da sua vida. Quer respeito? Entra no Jordão. Deus só queria que o povo respeitasse o Josué. Aí pôs Jordão na frente. E talvez se o Josué não fosse pentecostal, ia falar: o Senhor não me ama mais. O Senhor tirou Moisés e ainda pôs luta. Aí Deus está dizendo: eu só vou te honrar. Mas olha quanto é lindo. Na frente de quem? De todo Israel. Não é só de um pouquinho ali que Deus quer honrar você, não. Não é só lá no cantinho, não. Deus quer honrar você aqui na ADC. Deus quer honrar você lá na sua igreja. Deus quer honrar você lá no seu estado. Deus quer honrar você nessa nação. Deus quer honrar você fora desta nação. Mas o Senhor está dizendo: entra no Jordão. Eu vou orar por você. Se você quiser trazer os seus pertences agora, pode trazer. Para você que não sabe, nós temos um momento aqui na ADC agora.